de Cruz, temos aqui a representação de 2 professores, temos aqui também algumas coordenadoras da Secretaria de Educação, como eu disse. Também temos aqui a presença de outro diretor, o Arimar, que é de uma escola aqui da sede também, ele está aqui conosco. Temos a participação também da Lucinha, que ela já trabalhou conosco e hoje ela está em São Paulo. A Lucinha também está aqui conosco, é uma pessoa muito querida pela escola e pelo município, e está em São Paulo, também é professora, e está conosco. Temos também a participação do Lucas, de São Paulo também, que ele cursa Educação Física pela Uninove, também está aqui conosco. Como eu falei, nossos professores, temos nossos coordenadores da escola, a nossa secretária, enfim, é um grupo que está aqui, né, ansioso pela sua fala. Já tivemos conosco o secretário de Meio Ambiente do Estado, Arthur Bruno, na semana passada. Tivemos ontem com o deputado federal Gilvan Alencar, que é uma pessoa muito querida também por nós, que tem feito muito pela nossa educação, já foi secretário de Estado, nós temos um grande carinho, muito respeito por ele. E você não poderia ficar de fora, né? A gente tem um carinho muito grande. Sempre que nós falamos em Congresso de Docentes de 2019, lembramos com muito carinho, né, a sua palavra, a sua participação conosco. E deixa eu só ler aqui um pouquinho sobre o professor Wilman Costa, que ele muito amigo do Raí, né, também, é um talento da educação, assim como o nosso secretário, e ele gosta de, pelo menos ele atende pelo nome de Will, né, acho que é até mais fácil, né, professor, de chamar você. É mais fácil, né, Will? Então, ele é professor de português e literatura, pós-graduado em português para estrangeiro pela PUC, em língua portuguesa pela Universidade Gama Filho, mestrado em psicanálise, saúde e sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, tutor do programa Gestão da Aprendizagem Escolar, capacita professores da rede estadual de ensino, da Coordenadoria Centro-Sul 2. Também leciona língua portuguesa e literatura, nas séries finais do ensino médio. Ele ministra cursos, a primeira comunicação interna, coisa boa, né? Capacita funcionários também na redação de textos comerciais e redação oficial. Tem umas aulas dinâmicas, dá ênfase na solução de problemas práticos, e ele é também um talento da educação, dentre outras coisas a mais. Eu nem sei bem direito, professor, se esse currículo aqui está atualizado. Eu acho que já tem muito mais coisas no seu currículo depois desse aqui, né? Então, seja bem-vindo. Estamos aqui também com o coordenador da escola de Caiçara, que é um distrito aqui, professor, de Cruz, o Francisco. Muito bem-vindo aqui também conosco. Como eu lhe disse, temos um diretor também aqui da sede, o Arimar, temos coordenadoras da Secretaria de Educação, nossos professores, nossos gestores. Eu vou chamar aqui a minha coordenadora do Fundamental 2, Dani, para ela dar aqui também sua boa tarde, suas boas bem-vindas nessa tarde. Dani? Olá, boa tarde, né, gente? Boa tarde a todos os presentes aqui na sala. E nosso convidado, né, Wilman Costa, dizer que assim, a gente está muito orgulhosa, né, de ter conseguido e de ter você aqui, né, nessa tarde, nesse pedaço com a gente, nessa nossa webconferência, quando você veio, né, para o Congresso de Professores, ficou todo mundo encantado, com um gostinho de quero mais, e a gente desde já agradece também a Vaxi por ter conseguido, né, por ter agendado essa, para a gente é motivo de orgulho. A gente também vai estar com vários convidados para você ver como você marcou, né, os professores, né, né, a gente também tem um enorme carinho por você, sabe que você é do time do nosso grande Raí, que é uma pessoa também que a gente admira muito. Então, seja bem-vindo, né, à nossa webconferência. Nós estávamos ansiosos nesse momento por lhe ouvir,
Então, obrigada. Obrigada, Dani. Eu quero também ouvir a nossa escola, professor Will, ela tem uma assessoria técnica pedagógica. Eu também vou chamar aqui a Mazé, para que ela também possa dar as boas-vindas. Em seguida, a gente vai passar a palavra para o senhor. Mazé? Pronto, aqui ela. Como eu disse, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão anotando, e ao longo aqui da discussão, da conversa do professor, a gente vai, nossos convidados também, como o professor, o coordenador Francisco, da Escola de Caiçara, nosso querido colega diretor Arimar, também aqui, de uma escola aqui da sede, as coordenadoras da Secretaria de Educação, nós também temos aqui com uma professora da escola particular, aqui do Colégio das Irmãs, enfim, todos são convidados a participarem e também fazerem suas perguntas, viu? Por favor, fiquem à vontade na proporção da conversa que o professor estiver aqui conosco. Vamos só ouvir aqui a saudação da nossa assessora técnica pedagógica, e em seguida a gente passa a palavra para que o professor Will possa começar a conversar conosco. Mas Boa tarde a todos. Saudar aqui pessoalmente nosso convidado, né, especial, professor, que muito nos alegra nessa tarde, como talento da educação, né, e também como psicanalista. Eu sempre falo que nós, professores, precisamos estar muito perto de um psicanalista, de um psicólogo. Então, acredito eu que esta tarde você venha nutrir mais ainda nossos conhecimentos, nos dar sua palavra de alento em tempos de pandemia, que não tem sido fácil para todos nós. E é um prazer enorme, professor, recebê-lo nessa tarde, mesmo virtualmente, em nossa escola. E também agradecer a participação dos demais convidados. Boa tarde. Boa tarde, Mazé. Vamos passar agora, né, a palavra para, com muito carinho, recebermos. Se alguém tiver com o microfone aberto, vamos manter, né, fechado para evitar os contratempos de microfone ligado, alguma microfonia. Vamos receber com muito carinho, com o nosso coração latente aqui, batendo forte, para receber o nosso convidado dessa tarde, o talento da educação, psicanalista, professor e escritor Will Costa. Bem-vindo, professor, à nossa reunião. Boa tarde, professores. A honra é toda minha estar participando desse encontro aí de vocês. Eu fico muito honrado. Eu sou apaixonado por Cruz, né, a cidade de vocês, e fiquei muito honrado em participar lá fisicamente, né, do ano passado eu estive aí, e já participei de 2 lives aí com outras escolas, falando um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, né? Não é nem no Brasil, é no mundo, com a questão dessa pandemia, que as escolas perderam, assim, o que eu faço agora, né? Com o aluno não podendo vir à escola, com essa educação remota, o que fazer agora? E é o que nós estamos sentindo, que é o motivo da nossa conversa aqui, o que a gente está sentindo, o que a gente pode nomear esse sentimento que o professor está sentindo nesse exato momento, ausente da escola, ao mesmo tempo ligado da escola, e em contato com o aluno, como dá, né? O Brasil não está muito diferente dos outros países, só para acalentar o coração de vocês. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo aí no mundo sobre educação, e a gente não está nem lá na dianteira, também não está na rabeta, a gente está ali no meio, com os mesmos problemas de falar, mas não tem internet. Os Estados Unidos também tem lugar também que não tem internet, e está vivendo os mesmos problemas. Como resolver esse tipo de problema? Como é que vai contemplar o aluno? Como é que vai fazer a avaliação? Tudo isso a gente vai conversar aqui um pouco. Eu quero que vocês falem bastante, porque não é uma palestra, é uma troca de informações aqui. Primeiro, eu quero falar como psicanalista, o que a gente está sentindo, né? E quero ver se vocês se identificam, e depois eu quero anotem pergunta, e podem fazer no final. A gente está numa mistura de medo, ansiedade e angústia.
e a gente precisa nomear, precisa saber o que é que está sentindo, o que é medo, o que é ansiedade, né? Que são essas duas coisas que a gente está sentindo nesse momento mais forte. O que é isso? E como que a gente resolve isso que está sentindo, esse medo de fazer aula online, gravar vídeo e tal. Vamos ficar conversando isso, eu sei que todo mundo está passando por isso. Medo é alguma coisa que a gente sabe, consegue nomear. Eu tenho medo de um animal, eu tenho medo do ladrão, de uma rua deserta. Quando você fala em medo, você dá o nome ao objeto e você consegue visualizar, né? Pode ter até medo de alma, não vê a alma, mas você sabe que é alguma coisa que está fora de você, né? Eu tenho medo de escuro, é uma coisa que está fora de você. Mas a ansiedade é uma coisa muito parecida com medo, mas ela está em um patamar diferente. E é isso que tem incomodado muita gente, é isso que tem enchido os consultórios de psicanalista e psicólogo. Porque o medo a ansiedade é uma coisa que você sente um mal-estar, você não sabe exatamente, é normal falar, eu estou com mal-estar, mas eu não sei o que estou sentindo, eu fico perdido o dia inteiro, eu não sei se produzir mais, se produzir menos, eu não sei se estou dando conta, é uma insegurança que a gente não sabe nomear exatamente o que é isso. Isso é ansiedade, que é o medo, só que o medo é um medo que está dentro de você e que não tem nome. É o medo, ele está misturado com você, né? Ele não está externo, ele está interno. E como que resolve isso? Né? Como é que se resolve a ansiedade? Conversando. Né? Mas nem todo mundo tem a oportunidade de ter um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, para poder falar dos problemas. Então, a gente tem que pegar uma pessoa que confia, e começar a falar. Só a ansiedade só melhora quando você coloca ela para fora, mesmo que você, com palavras, mesmo que você não saiba exatamente o que está sentindo. Eu estou sentindo alguma coisa estranha, as minhas mãos estão suando, eu tenho a sensação que algo não está organizado, eu não estou conseguindo dormir, eu acho que eu faço pouco, mas ao mesmo tempo eu fico cansado. Tem que colocar isso para fora, tem que verbalizar isso com alguém da família que você confie, ou com um amigo, porque só assim que a ansiedade ela acalma. Porque a ansiedade, ela sempre enche o copo do amargo, nunca enche o copo do doce. Você sempre fica um filme na cabeça, rodando sempre com coisas ruins. Sempre vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e sempre você completa seu raciocínio com coisas negativas. Então, a melhor maneira para falar, para poder colocar isso, é colocar para fora, falar com uma outra pessoa. Quem tem a oportunidade de fazer, tem análise terapeuta, melhor ainda. Mas a fala é que vai tirar a gente desse lugar, dessa ansiedade. Se a pessoa está começando a ver coisas, a ter, escutar vozes, aí já realmente tem que procurar um profissional para poder ver, trabalhar mais de perto o que está acontecendo. Se é só ansiedade, se é só esse medo, demorar a dormir, ficar gritando na cama e não consegue dormir porque está achando que o mundo vai acabar, a gente sempre coloca uma coisa terrível na cabeça. Quando não consegue dormir por causa da ansiedade, eu sugiro que a pessoa levante, vá no computador, no papel, e escreva tudo o que está sentindo, e depois volte para a cama, que vocês vão ver que vai melhorar bastante. Porque o que faz você ficar rolando na cama é aquela ansiedade de eu não posso esquecer isso, que eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que tomar essa decisão amanhã. Então, quando você levanta e coloca no papel e volta para a cama, você deixa lá o problema no papel e sabe que está registrado e amanhã você vai voltar e vai resolver. Só que quando você volta e vê no dia seguinte, vê que é tudo besteira. É uma coisa que você estava... É só para te consumir. Que a gente se boicota o tempo inteiro. Né? Então, existe alguma coisa dentro da gente, né, que a gente chama inconsciente, psicanálise,
que fica o tempo inteiro testando a nossa capacidade de resistir às coisas. A gente sempre pega um atalho. Por que acontece isso? Porque existe muito prazer no sofrimento. Parece absurdo quando a gente fala isso, né? Existe prazer em sofrer. Eu falo até mas isso é cultural. Se você entrar numa igreja, em qualquer tempo, você vai ver que o sofrimento está lá exposto e está iluminado, em destaque. Então, isso já vem da nossa cultura, é uma cultura inconsciente que a gente dá muito valor ao sofrimento. Todo mundo está em casa agora e está tendo que conviver com a família, né? Com o marido, com os filhos. Percebam que a gente nunca é o centro das atenções do nosso incômodo. A gente sempre quer colocar para o outro. Fala assim, eu não estou conseguindo trabalhar porque meu marido está me atrapalhando. Eu não estou conseguindo trabalhar porque fulano está fazendo isso. Está acontecendo alguma coisa que é sempre o outro que está atrapalhando a gente. A gente nunca se coloca no lugar do centro de tudo, porque a gente não pode resolver o problema do outro, a gente pode resolver os nossos problemas. A gente não pode... e já é difícil resolver o nosso próprio problema, que a gente mora numa casa que não é nossa. Eu falo sempre isso, vou explicar melhor. Nós somos movidos pelo inconsciente, que a gente não domina, está lá, foi uma coisa que foi construída, vem sendo construída durante a vida, e a gente não sabe quando vai tomar determinadas atitudes. A gente até se assusta, às vezes, por que eu tomei essa atitude que eu nem estava pensando nisso, tomei essa atitude. É o inconsciente. Então, a gente mora num lugar onde a gente não conhece exatamente quem está dominando a gente. Se acontece isso, como é que a gente pode controlar o outro? Aí a gente se irrita porque o marido colocou uma toalha molhada em cima da cama, ou deixou alguma coisa fora do lugar. Então, são tudo isso motivos que a gente vai encontrando para poder se boicotar, para se desestruturar. Então, a gente tem sempre que perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que isso me desequilibra tanto? Por que quando meu filho grita, me desequilibra tanto? Começa para se conhecer um pouco mais. Ontem eu vi uma mãe falar, eu moro no Rio de Janeiro, e na zona sul do Rio de Janeiro, onde as famílias têm um bom nível cultural. E eu estava ouvindo uma amiga minha falou que tem mestrado, tem tudo super bem estudado, e fala, eu dei uma palmada na minha filha porque ela estava demais. Eu falei, essa palmada não foi para ver se ela melhora, se ela se concentra. Eu falei, será que foi para ela se concentrar mesmo? Ou você deu a palmada para extravasar o que você estava sentindo? Aí ela começou a parar para pensar. Porque se você quer que o seu filho se concentre, não é com a palmada que vai concentrar, né? Conversando que você vai conseguir. A palmada só vai dizer, olha, quando alguém estiver discordando de você, bata que vai resolver. E o caminho não é esse mais, né? Pode ter sido numa época passada, tá lá, que a gente não tinha conhecimento para isso. Hoje a gente conhece o ser humano, sabe que o caminho não é esse. Então ela ficou pensando e depois à noite ela me ligou, você tem razão, eu me descontrolei. Quem descontrolou foi ela. A criança estava no tempo dela, né? Se não estava naquele momento para estudar, tem que tomar qualquer outra atitude, menos dar uma palmada e achar que é evidente que ela ficou quieta porque ela ficou com medo. E a relação de medo é a pior relação que possa existir. Quando a gente está na sala de aula e os alunos têm medo da gente porque nós temos o poder da nota, e isso dá medo, isso não é educação. Isso é qualquer outra coisa menos educação. A gente não pode... fiquem quietos, senão eu vou tirar um ponto. Como assim? O professor, ele tem que ser motivado, tem que ter mecanismo para fazer o aluno desejar aprender, né? Se ele for movido por um ponto a mais, um ponto a menos, e numa questão de medo da reprovação, isso não é uma escola do século XXI, né? Então, eu vou entrar um pouquinho para
vou sair da psicanálise e vou entrar agora na educação. Educação hoje, no século XXI, mudou bastante. O professor não é mais o dono do saber, aquele que sabe tudo, e o aluno é aquela pessoa, uma folha de papel em branco, que não sabe absolutamente nada e chega na escola para colher as migalhas que o professor vai dar de conhecimento. O mundo não é mais esse. A informação está muito socializada nas redes, né? Tem aula de YouTube, os alunos chegam com a informação, e essa informação tem que ser levada em consideração. Como que a gente lida com esse aluno que não é o aluno como nós fomos, onde a gente ficava sentadinho na carteira e o professor passava o conteúdo e a gente tinha que ficar quietinho por medo, e isso dava certo com aquela sociedade daquela época. Hoje não dá mais certo. O professor hoje ele é um guia, ele não é o Google que aperta um botão, ele vai saber tudo. É muito natural o professor falar, ó, isso é essa resposta, eu não sei, amanhã eu trago a resposta. Não existe nada vergonhoso nisso. Vergonhoso é começar a criar defesas para se achar que é o máximo, que sabe tudo e que você, como professor, você detém todo o conhecimento e o aluno está ali para aprender tudo que você sabe e ele não tem nada para ensinar. Tem sim. O aluno ele traz uma bagagem, claro que o professor vai dirigir esse conhecimento com o aluno e vai dar um passo além, porque o professor está preparado para isso. Aí os professores perguntam sempre, como é que eu vou fazer isso se eu não sei lidar com o aluno, né? Quando a gente fala em educação socioemocional, que todo mundo fica falando, o que é socioemocional? É um negócio que eu tenho que fazer 1000 cursos, não sei, para aprender a lidar com isso. O socioemocional é você lidar com o aluno, né, com o cidadão, no pleno. Não só interessa que ele saiba português, matemática, bem, interessa que ele saiba se relacionar, que ele seja criativo, ele saiba respeitar o outro. Isso tudo faz parte da educação. A gente não pode mais ficar produzindo um gênio que é fera em matemática e dá destaque para aquele aluno, se ele sabe muito bem matemática e português, mas ele é agressivo, ele não respeita o outro, não sabe trabalhar em grupo, ele acha que é o melhor do que os colegas. Isso é muito ruim. Quando a escola ela tem que ter esse papel de mostrar que esse novo cidadão que vai ser consumido pela futura sociedade do mercado de trabalho, ele precisa trabalhar em conjunto, ninguém trabalha mais sozinho. E o papel da escola mudou muito. O papel da escola não é aquele lugar onde você vai ficar trancado, comandado por um sinal, e um professor sai e o outro entra, sem criar vínculo com as pessoas. Aí fala assim, mas o aluno ele não vai me respeitar se eu for assim, tão legal, né? Eu estou falando porque, vocês viram aí, eu dou aula, né? E ensino médio, a gente está lidando com a adolescência, que é a fase que eles ficam mais agitados. E isso é possível quando a gente faz acordos combinados dentro de uma legalidade, né, respeitando as regras da escola, isso muito bem combinado, isso funciona muito bem. Não a gente querer impor tudo que a gente trouxe da educação do passado, né, porque, infelizmente, a maioria dos professores olham pelo retrovisor, eles não olham para frente, olha, se aconteceu isso no passado, deu certo, então vai dar certo agora, e não é por aí. A gente tem que buscar novos caminhos. A educação já estava vinha sendo reinventada. Agora, com essa crise que a gente está vivendo, a gente estava na porta. Eu falo que a gente estava na porta para entrar numa grande mudança. Aconteceu a crise do coronavírus, nós somos empurrados para essa sala de inovação e a gente não está sabendo como lidar bem com isso ainda. Porque como que eu posso dar aula remota se eu nunca aprendi isso? Como que eu posso fazer um filmezinho de uma aula, dar uma explicação, se eu não gosto da minha voz e não gosto da minha imagem, e eu fico muito incomodado com isso, né? Então,
só de consolo. Todo mundo... ninguém gosta da própria voz e ninguém gosta da imagem, porque é um olhar que a gente faz de fora para a gente. E a gente idealiza uma coisa que a gente é e outra coisa como realmente nós somos, né? Que está lá. E a gente não gosta disso. Então, o que fazer? Tem que se acostumar. Faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, e você vai começando a se acostumar com essa nova ferramenta que a educação, não estou dizendo que o professor de sala de aula vai acabar, que ele não vai acabar nunca na educação básica, mas essas ferramentas digitais, elas são muito importantes para fazer um complemento. Eu sei que a cidade de Cruz, ela tem o IDEB muito acima de muitos municípios, mas a gente não pode perder esse protagonismo. E, para não perder, a gente tem que buscar outras ferramentas. A educação vai ter uma grande transformação. Evidente que todo mundo está aflito, todo mundo os alunos vão perder bastante coisa esse ano. Não adianta criar, esse ano a gente não vai perder nada, a gente tem que ter consciência que a gente vai perder muita coisa. E ano que vem, ou quando voltar, a gente vai recuperar o que puder, não forçando, não pedindo para o outro dar o que ele não pode dar. Então, a gente vai no ritmo, recupera um pouco esse ano, recupera um pouco ano que vem, e a gente vai nesse ritmo. E aí a gente vai usar essas ferramentas, principalmente para o segundo segmento fundamental, ensino médio, ferramentas para complementar esse aprendizado. Porque isso está lá na BNCC, né? A gente tem que dominar essas técnicas. É evidente que nós não aprendemos na universidade, né? Eu também ouvi essa semana um professor falar assim, eu não fiz concurso, quando eu fiz concurso para trabalhar no Estado, não existia essa exigência. Então, quer dizer, então não vai aprender porque não estava lá no concurso? Sabe, isso não é muito lógico. Eu acho que a gente tem que se permitir aprender e fazer o melhor que a gente pode, porque a gente está formando um cidadão para o futuro, formando uma sociedade que vai cuidar da gente. Então, a gente não pode negligenciar isso. A gente tem que ensinar a respeitar o outro, ensinar o conteúdo. Então, a educação... e a responsabilidade dos pais? Tem também, os pais têm que estar na escola, né? A gente tem que encontrar mecanismos de trazer esses pais para a escola, porque a escola e família, quando está junto, faz um trabalho excelente. E não desistir de ninguém. Porque aquele aluno que atrapalha muito a aula, é agressivo, pode ter certeza que ele está com um problema. Ele está pedindo socorro. Então, o que precisa fazer é ter escuta ativa. Mais do que nunca, quando nós voltarmos para as aulas presenciais, a gente precisa ouvir nossos alunos. E coordenadores e diretores de escola, se tiver alguém aí, precisa ouvir muitos professores. Porque a gente vai voltar para a escola com um cenário que a gente nunca viveu, que é tipo de pós-guerra, muitos países têm experiência disso. Perdemos, ficou muito tempo distante da escola, muitas pessoas perderam familiares, e todo mundo vai chegar assim, com o emocional esfolado. Então, o que a gente precisa fazer? Ouvir essas pessoas. Como eu falei no início da minha fala, é só a escuta, só você falando que melhora. E nós, professores, quando vai escutar o aluno, tem que ter uma escuta ativa, sem fazer julgamentos. A gente tem que, só a gente ouvindo tudo que ele tem para fazer, que a gente vai saber o caminho e como ajudar. Se assim, eu quebrei o vidro da janela, e aí você já parte logo para punir e não escuta o restante, quebrou por quê? O que está acontecendo? O que você sentiu? Mas isso aí a gente não tem tempo. Educar dá trabalho, sabe? Quando a gente escolhe essa profissão, a gente tem que ter consciência que é uma das profissões mais difíceis do mundo. Infelizmente, a gente não é contemplado e nem respeitado assim, socialmente. Mas um dia alguém vai entender. Eu acho que até depois dessa crise, os pais vão voltar, vão valorizar muito os professores, porque nós fazemos a diferença na formação da nova sociedade. Então, e não é porque o outro não vai valorizar que a gente vai se desvalorizar. Então, a gente tem que fazer o melhor possível para poder
transformar esse jovem positivamente. Não começar a mostrar que ele está sendo... Ele é uma pessoa que não é desejada naquele espaço. Né? E a gente fala assim, esse menino tem que ser expulso. Expulso para onde? Né? A gente vai expulsar o menino para onde? Ele já está numa escola pública. Né? Vai expulsar ele o quê? Para a rua? Para o perigo? Né? Não é mais fácil ouvir. Eu sei que tem meninos que estão fora da curva, vai dar mais trabalho, mas a gente está aí para isso. E tem profissionais, tem psicólogo, tem professor, tem orientador educacional, tem uma equipe que a gente pode recorrer para poder salvar essas pessoas que foram feitas, né, de uma maneira diferente. Porque eu falo que a gente é feito pelo outro, né? A gente é formado pelo outro quando é criança. Se uma criança passa muito constrangimento, ele passa por muito sofrimento na primeira infância, de 0 a 6 anos, com certeza ele é uma pessoa que vai dar muito trabalho para poder se educar. Então, a gente tem que ter muito cuidado na educação infantil, e mesmo que ele passe por uma educação infantil difícil, não, primeiro segmento fundamental, a gente tem que estar saindo sempre apagando incêndio, tentando salvar vidas, porque o médico salva vida, o professor salva milhões de vidas, porque a gente vai buscar, vai transformar essas pessoas em pessoas que vai gostar dela mesma, né? Porque quando o aluno ele perturba a aula, quer agredir o outro, ele está o tempo inteiro se defendendo. Está o tempo inteiro pedindo ajuda, pedindo que não tem em casa, muitas vezes, e vai na escola pedir atenção. Aquele aluno que fica jogando bolinha de papel, tal, que até é feliz, mas atrapalha a aula, se você for olhar, ele é carente, ele precisa de atenção, ele precisa que alguém escute, e normalmente são meninos inteligentes. Às vezes a aula não está abaixo do que ele esperava, ou está acima. Então, a gente tem que adequar perguntando qual o que é que está difícil para você. Está muito difícil ou está muito fácil? O que é que não está interessando? Então, por que não ouvir o aluno? Né? O aluno é nosso cliente. Muitas pessoas não gostam dessa palavra, mas ele é nosso cliente. A gente está lá para fazer a formação deles. Né? Então, a gente tem que se preocupar com quem? Com eles. Não é falar assim, eu dei uma aula bem dada, escrevi no quadro, o caderno está cheio de exercícios, eu estou fazendo. Isso não é ensinar. Ensinar é você entender a dor de cada um, entender onde ele tem dificuldade de aprender, onde não tem. Eu falo que a gente nunca planta uma semente no asfalto, né, que não vai nascer. A mesma coisa são pessoas. Você tem que preparar as pessoas para fazer desejar aprender. Né? E estudar, nós sabemos, é gostoso. Né? Ler um livro, ler é muito bom. Só que a gente não pode gostar daquilo que a gente não conhece. Né? Então, a gente tem que colocar esses meninos para conhecer. Não pode colocar Machado de Assis no 8º ano, no 7º ano, que eles não vão entender, mas tem literatura apropriada para aquela idade. Né? E biblioteca não é lugar de castigo. Você vai lá na biblioteca literária. Que é isso? Ler é um prazer. Não pode associar isso a um castigo. Então, a gente precisa mudar aos pouquinhos, ver o que é que está, que sociedade é essa que está chegando agora, quem são esses jovens que estão indo para a escola, o que é que eles trazem na bagagem, o que é que eles esperam do mundo, que mundo é esse que está cercando a gente, porque o Brasil não é só Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, não. O Brasil é muito grande e todo mundo tem acesso à informação. Antigamente, lá no Nordeste é uma coisa diferente. Não é diferente mais. A gente está muito globalizado e onde a internet chega, a informação chega. Né? É evidente que a gente tem problema de internet. Né? Isso que eu ia falar, ou a gente está trabalhando online, remoto, e aí o aluno não tem essa informação. Ótimo, tudo bem. É um problema que tem que ser resolvido pelo município, para quem está dirigindo. Só que aí também não pode deixar para lá. Faz material impresso. Coloca o rádio, aciona a TV, faz alguma coisa. Não pode deixar, não tem isso, então eu vou paralisar.
Tem professor, não tenho o projetor para poder projetar essa aula e não vou dar aula, né? Não pode ser criativo. Quem a gente espera que resolva isso? O secretário de Educação? O governador? Quem tem que resolver isso é o professor, o gestor da escola, quem está lá dentro da escola. A gente é que faz a diferença. Eu sempre falo para o Raí, que é meu amigo, e Dilvan também, que eu conheço, é meu amigo, eu falo sempre isso, quem faz educação é o professor lá na ponta. E esse professor, ele tem que estar sempre bem cuidado. Ele tem que ter uma escuta ativa, os coordenadores, a equipe diretiva da escola tem que ouvir esses professores, que ele tem que estar bem para poder ficar bem com os alunos. Se o professor não sabe equilibrar o emocional, como que ele vai pedir isso para o aluno? Né? Não tem como. Então, é necessário que exista capacitação, né? Exista formação continuada, porque a gente não sabe tudo. Né? Eu estou fazendo, que não está no meu currículo aí ainda, um doutorado que é exatamente estudando adolescente. Por que é preciso estudar adolescente? Né? Que os adolescentes têm umas características que é um sofrimento enorme adolescente. Os meninos que estão terminando o segundo segmento do fundamental, eles não são nem criança, nem adulto. Nem criança, nem adulto. Então, existe um sofrimento, é uma coisa que mora num corpo que está em transformação e eles querem agredir o outro para poder existir. E se você pegar um adolescente de classe baixa do interior do Brasil e pegar um adolescente de classe alta na região sudeste, rica, o sofrimento é o mesmo. Só muda a maneira que eles vão atacar. Assim, atacar para se defender. Um pode ir para a rua, quebrar o vidro, fazer vandalismo, e o outro vai para o bar, beber e usar drogas, sabe, esse tipo de coisa. Mas existe uma intenção, né, que eu estou pesquisando exatamente isso, no adolescente, em querer agredir. Porque o que eles querem é casa, porque eles estão de saco cheio desse formato que a família tem. Então, eles querem provar outra coisa. Então, essa busca dessa outra coisa, então, vai muita agressividade que é natural do ser humano. E é importante que isso exista, porque a gente só se torna adulto se passar pela adolescência, que é uma construção social, e essa passagem necessariamente tem que ter agressividade. Né? Parece horrível falar isso, mas a gente, para se descolar, a gente tem que romper com determinados laços, né? E isso é saudável. Claro que a gente não pode ficar incentivando, mas a gente tem que entender esse sofrimento que esses meninos a partir de 12, 13 anos começam a passar. Tem que ter uma escuta muito ativa. Eu vou abrir as perguntas para vocês, que eu acho que eu já falei bastante, e eu gostaria de ver como é que isso caiu em vocês, né? Que quando eu estive aí em Cruz, eu falei de outras coisas, não entrei muito em psicanálise, né? Hoje eu entrei bastante em psicanálise, com essa coisa do medo, da ansiedade, né? O que a gente tem, o medo que a gente tem de fazer o material digital, né? Com essas ferramentas digitais, que a gente não foi preparado para isso. E aí eu quero muito ouvir vocês e como é que vocês estão sofrendo, como é que estão passando nessa pandemia aí, que está passando aí no... Ok, que palavra boa, né, e bonita, que beleza de fala, né? Quem quiser fazer a perguntinha, te remova aí o microfone, né? Desative aí, aliás, sua fala. Arimar, aqui o diretor da escola Ipanema, Arimar. Primeiramente, agradecer, Vati, pelo convite, né? Agradecer também o Ilmo, palavras maravilhosas, né? Boa tarde, pessoal, colegas. Boa tarde, Flávio. Ilma, assim, as suas palavras aí, espetacular, né? E eu frisei muito aqui, na parte que você falou, que nós fomos empurrados para uma sala da inovação, de dar aulas remotas, sem saber, né?
gravar vídeo com vergonha da fala, ou da própria imagem. Muita coisa é pelo próprio instinto realizado, né? Eu também acredito que nós vamos voltar para uma sala readaptada, que nós não vamos estar preparados, né? Aqui em Cruz, nós já temos um possível plano de retorno, e onde vai respeitar as normas da saúde, né? Distanciamento, sem intervalo, cuidado com o bebedouro, várias normas da saúde que nós vamos ter que obedecer. E as emoções, nada mais do que nunca, vai estar à flor da pele, né? A gente fala muito que nós vamos voltar diferentes. E eu imagino que o aluno ele volte bem diferente, com a vontade do abraço, né, com aquele entusiasmo de estar ali na proximidade, as emoções à flor da pele. E, como sempre, é algo que a gente não estuda, você não vê em grade curricular, né, uma cadeira ou uma disciplina que trabalhe isso. Tudo é muito contextualizado. E, nesse período, mais do que nunca, nós vamos precisar de psicólogo, psicólogo, psicanalista. E a escutatória sempre foi algo que a gente vinha trabalhando. Mas eu penso, né? Aí eu deixo aqui uma pergunta. Você até falou assim um pouco, mas eu queria aprofundar mais. Não existe receita pronta, mas algumas dicas para esse possível retorno, como educadores, né? Não só como diretor, como coordenador, como professor, para poder trabalhar com esse turbilhão de emoções que vão estar presentes nesses alunos no possível retorno. Ótima pergunta, muito legal. Exatamente um ponto importante. Primeiro, que no retorno às aulas, os alunos vão voltar muitos carentes, querendo abraços, e muitos revoltados também, querendo se vingar de alguma coisa que ele não sabe o que é, porque é na natureza humana. Então, a gente tem que colocar uma escutativa. Primeira dica que eu dou para as escolas: não comece, eu estou atrasado com o conteúdo, então vamos aproveitar cada minuto e ver a aula empurrando de goela abaixo. Não faça isso. A primeira semana, faça assim uma recepção calorosa, né? Mostre que a gente está preocupado com os alunos, com a individualidade de cada um, porque a vida é difícil de recuperar. Agora, o conteúdo a gente recupera, sabe? Se eu recuperar esse ano, recupera o ano que vem e tal. Então, é muito bom mostrar a importância da escola, que a escola é um lugar social, um lugar de aprendizado, é um lugar dessas interações, dessas trocas, e eles vêm com saudade do espaço, então a gente tem que mostrar mais humanizado do que antes, né? E sobre nota, o Conselho Nacional ainda nem decidiu isso aí, mas pela palavra de um professor experiente, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora que for reprovar um aluno esse ano. Muito. Porque eles perderam muita coisa, né? Uns podem recuperar mais, outros têm dificuldade. Então, a gente tem que ter cuidado. Não estou dizendo, vai passar direto, mas muito cuidado no que vai fazer. Porque, às vezes, a gente acaba com o estímulo de alguém reprovando, porque ninguém tem culpa do que aconteceu, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, muito cuidado com o humano, muito cuidado com a escuta, você falou escutatória, isso é fundamental. Então, na primeira semana, faça alguma coisa leve, só entre realmente no conteúdo, na segunda semana, depois que isso for bem socializado, sabe? Faça com conteúdos programados, não só brincadeira, mas com conteúdos para trabalhar muito emocional, essa escuta, roda de conversas, debate até sobre o tema, o que é educação hoje. Tem 1000 coisas para fazer. Então,
dar foco ao humano, né? Eu acho que o que você falou, a escola vai ser outra. E então, a gente tem que estar preparado para receber esses alunos nesse novo tempo, dessa nova escola, porque vai ser um outro aluno que vai conseguir no retorno das aulas. É isso aí, você captou bem, é por aí mesmo. Obrigado. Outra pessoa que queira fazer a sua contribuição com sua pergunta ou seu comentário. Nós estamos aqui com a equipe do Cactus também, nossos professores, também temos coordenadores da Secretaria de Educação. Quem gostaria de fazer uso da palavra, alguém da gestão? Eu tenho aqui uma pergunta, mas eu vou deixar, né, para que as pessoas falem. As coordenadoras da educação, alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Estamos aqui com a Elaine, com a Vilinha, com a Vanderlene, com a Meirinha. Sobre família, vocês não querem perguntar? Que nem falei sobre família, como é que a gente vai lidar com isso? Deixar aqui agora para as meninas da secretaria, né? Quem queira falar alguma coisa, depois algum professor também da escola. E também tem espaço para o Cactus, espaço para o Francisco, coordenador do Caiçara. É importante que todas as pessoas aqui que tenham essa liberdade, né, de perguntar, de comentar alguma coisa da fala. Enquanto algumas pessoas estão aí pensando, opa, quem é Pretinha? Nossa professora Pretinha. Vixe, Maria, escutou, viu? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Will. Boa tarde. Quando o senhor falou aí em medo, em ansiedade, né? Eu sou professora aqui da escola, né? Você é Maria Pereira Brandão. E assim, quando você falou em medo e ansiedade, eu senti, né? Coração bater mais forte. Eu acho que eu estou assim ultimamente. Não sei o porquê, né? Disso, mas já cheguei, né? Quando você falou em aulas, essas videoaulas que a gente está fazendo, que é o novo, né? Para a gente. Eu me senti assim um dia, né? Quando eu liguei o celular, que eu comecei a iniciar minha aula, e eu comecei a suar frio, do nada, né? E aí eu parei, dei pause lá no vídeo na hora, eu lembro muito, e eu fiquei, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? E depois a gente fica, né, fazendo 1000 perguntas. Quando eu terminei, só sei que quando eu terminei o vídeo todo, parece assim que eu estava ofegante. Até nas minhas palavras, depois eu percebi, no vídeo eu não mandei, né? Mas, assim, às vezes a gente fica com certo receio. Não sei se isso acontece com todo mundo, mas aconteceu comigo. Depois passou, graças a Deus, né? Mas não é fácil, né? Foi assim, acho que todo mundo foi pego de surpresa, né? Tanto nós professores, como os nossos alunos, os nossos pais, né, que a gente vê bastante. Sorte que a nossa escola é uma escola que tem os pais bastante presentes, né, nessa questão desse feedback, né, nessas aulas, dessas atividades, e isso conta bastante, né, porque a gente sabe que a gente está tendo esse apoio da família, e quando você iniciou as suas palavras, né, eu fiquei aqui só como se fosse um vídeo na minha cabeça, né, recordando tudo que começou a acontecer comigo, né. Hoje, graças a Deus, eu não sinto mais, mas de vez em quando ainda acontece essas, não sei nem explicar, né, não sei se é do psicológico da gente, não sei, mas, assim, as suas palavras foram bem pertinentes, né, eu acredito que só tem a nos nutrir cada vez mais, e quando o senhor falou também em família, eu acredito que tanto a gente, não só como professor, mas como família também, mãe, né, como eu sou, eu acredito que não é fácil também, né, porque a gente vê os nossos filhos em casa, né, eles têm a necessidade de querer ter esse contato,
né? E eu acredito que quando a gente voltar, não vai ser fácil, porque essa pandemia ainda vai estar aí, né? Isso não vai acabar assim da noite para o dia, então não vai ser fácil, né? Até as minhas filhas às vezes chegam a me perguntar: minha mãe, você vai deixar a gente ir para a escola? Eu até já cheguei a um momento de dizer: não, de início, se for para voltar logo, vocês não irão. Aos poucos eu vou ver, né? E eu vejo que elas têm essa necessidade, essa vontade de querer voltar para ter esse contato, né? Físico que a gente não está tendo mais com as outras pessoas. E é isso, vou deixar o restante das outras pessoas, né? Falar o que elas estão sentindo, o que elas pensam, tá ok? Obrigado e boa tarde. Boa tarde, Lidiane. Isso que você falou aí, ansiedade, exatamente isso. Existe ansiedade boa, quando eu falo assim, ansiedade. Você vai virar uma festa, vai casar, existe ansiedade que aconteça aquele dia. Só que a gente está vivendo num momento que a ansiedade é quase total negativa, porque a gente fica, a ansiedade não sabe o que vai acontecer e a gente não tem nada de real. Então, é um sentimento que é bem diferente do medo, como eu falei, e ela tem outros sintomas, né? Que você falou, o coração dispara do nada. Às vezes você está tranquilo, está almoçando bem, aí o coração disparou. Não dormir, suar frio, se sentir incapaz também é um sintoma de ansiedade. Acha que não é capaz de fazer aquilo, não é capaz de fazer o que você faz todo dia, achando que está fazendo menos do que normalmente você deveria fazer. Ou até mesmo em casa, sentir incompetente de dar conta da casa. Então, isso é um sintoma de ansiedade e melhora muito falando e enfrentando. Ansiedade não gosta de palavras, né? Então, quanto mais você fala, mais você enfraquece a ansiedade. É isso aí. Ok, obrigada, Pretinha. Quem é agora? Josi, nossa secretária da escola, professor. Pronto. Eu ouvi muito na palavra do professor a questão da escuta ativa. Josi, se aproxime mais um pouquinho do celular ou do seu fone ou do microfone, está bem distante a sua voz. Tente se aproximar um pouquinho mais. Não, tá dando. Pronto, melhorou agora. Melhorou? Sim. Melhorou? Melhorou. Então, eu estava falando sobre a fala do professor. Lógico que eu dei boa tarde, né? Não sei se vocês me ouviram, a todos desta sala, sejam todos bem-vindos. Eu tenho observado bastante na fala do professor a questão da escuta ativa. Então, ela é muito importante em qualquer momento, principalmente voltando, né, pós-pandemia. E eu queria compartilhar aqui, a nossa escola está muito alinhada com a sua fala. A diretora Eveline tem trabalhado bastante essa questão, inclusive ela chama de mediação, né? Uma conversa que ela tem com os profissionais, todos, auxiliar de serviço, a professor, a secretária. Então, ela tem esse momento de escuta, querer saber o que o professor, o que o profissional da escola, da nossa escola, está sentindo, né? O que está sofrendo. Então, esse momento, que ela chama de mediação, né? Inclusive, eu também, como secretária, participo desse momento, é um momento em que a gente escuta o professor e entende o que é que está, né, atrapalhando, o que é que está ajudando, como ele está se sentindo. Então, essa é a nossa escuta ativa, e eu estou entendendo que a escola está bem alinhada com a sua fala. Eu acredito que a diretora está no rumo certo, e que agora, né, com a sua ajuda, com a sua fala, com as suas informações, com o seu conhecimento, ela vai, nós, escola, vamos ter essa prática, né, sempre, para ajudar o professor, o profissional, a todos nós na volta dessa pandemia, quando a gente tiver que voltar para a escola. Então, a gente agradece, desde já, a sua fala, a sua contribuição a esta conferência. Obrigada. Nada. Fico feliz que está seguindo a direção.
Quem gostaria mais de falar? Vila manda falar. Vila? Pronto, Vila. Vila é professor de matemática, professor Will. Então, Depois, gente, boa tarde. o Lucas também tem uma pergunta, está aqui colocando, mandando mensagem, tem uma pergunta para fazer. Depois a gente vai ouvindo todo mundo. Pronto, com a palavra a você, Vilamar. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos professores da escola, né, os coordenadores, diretores, e ao professor Wilman, né? Bom, professor, é um prazer de estar com você novamente, né? A gente participou do congresso e estar aqui novamente com você é uma honra para a gente. A Varti sempre consegue essas coisas, né, para a gente, muito boa. Ontem tivemos uma conferência boa, hoje novamente, e vai seguindo. Então, teve uma parte da sua fala, professor, que você falou que a gente, até nas coisas ruins, a gente sente prazer. Acho que foi isso. E eu acho que com essa pandemia aí toda, eu acho que um dos prazeres que eu tive foi o seguinte, eu sempre tenho um aluno que ele é daqueles alunos que não faz as atividades, ele mente, ele diz para a mãe que fez, mas não fez. E eu sempre mandava mensagens para essa mãe. Olha, seu filho está assim, assim, assim. Com essa pandemia, outro dia, a gente manda para esses alunos uma apostila, né, com os conteúdos. Eu cheguei na escola, a mãe estava. Foi aí que eu descobri que uma coisa interessante. Ela conversou comigo pessoalmente, aí eu falava, por que você não me responde? Por que eu mandava tanta mensagem, o seu filho está assim, assim? Aí eu falei para ela como é que ele estava. E foi aí que ela disse, quando você mandar mensagem para mim, você mande por áudio, que eu não sei ler. Aí eu fiquei, como se fosse, né, um prazer que eu tive de conhecer essa mãe, conhecer a situação dela, e a partir daí eu estou tendo um bom relacionamento com essa mãe. Então é isso, professor. É um dos prazeres que eu estou tendo com essa pandemia, que é conhecer melhor meus pais. Os pais dos meus alunos, então. Vila, exatamente isso aí. Isso é um lado bom. Tudo tem vários lados, né? Isso é um lado que está aproximando. Não, na pandemia, nós estamos conversando aqui. Se não tivesse, talvez a gente não tivesse, né? Conversando em contato, né? Abusando dessa ferramenta tecnológica. Então, isso é um lado bom. Mas quando eu falo que a gente tem prazer e sofrimento, não é bem isso aí que você está falando, não. Vai ter prazer e sofrimento, uma coisa que a gente se boicota mesmo para sofrer. Tem prazer... vou dar um exemplo aqui, claro. Às vezes tem um menino ou menina fala assim, eu tenho o dedo podre e escolho uma pessoa que faz só coisa ruim e eu não gosto. É esse lado que eu falo que tem prazer em sofrer. Escolhe porque é ruim. Porque existe um prazer em se lamentar, né? Então, às vezes, esse negócio de eu tenho o dedo podre, não existe. Existe um desejo inconsciente de sofrer, né? Mas o exemplo que você deu aí é maravilhoso, né? Que é um lado ruim que a gente consegue tirar, um lado bom que a gente consegue tirar de uma atmosfera ruim, né? Do evento ruim. Isso é maravilhoso. Mas, daquilo que eu falei do prazer e sofrimento, isso é muito profundo, que a gente tem prazer mesmo. Quem nunca começou, eu quero fazer aquele curso, vai, começa, não termina. Vai, começa, não termina. Porque existe um prazer na incompletude. É desse prazer do sofrimento, que vem lá do inconsciente, que não está nada no campo da consciência, está lá muito embaixo, que a gente faz questão de... Professor, bem rapidinho, desculpa incomodar, bem rapidinho. Esse sofrimento é tipo assim, quando você está apaixonado, que liga uma música assim de sofrência e começa a gostar, é isso? Também, exatamente, porque, olha só, existe um prazer, a paixão é uma coisa muito sofrida. Sei. Apaixonar pelo outro, isso vale até outra palestra, é muito sofrido você se apaixonar, mas você adora, né? A gente adora se apaixonar e sofrer pelo outro, e a gente procura
Quando a gente se apaixona ou achando que a pessoa é igual a gente, e a gente vai descobrir que não é, ou a pessoa tem o que a gente não tem, e você vai se completar. Isso não dá certo nunca, mas é o que aproxima uma coisa com a outra. E aí o sofrimento está formado. A gente vai sofrer, e é um sofrer que a gente fala gostoso, mas é um sofrer. Às vezes dói bastante prazer no sofrimento, né? E Freud explica bastante sobre isso, sabe? Sobre aquela mulher ou homem que fica reclamando o tempo inteiro, mas não larga o osso, né? Então, o prazer existe exatamente em reclamar. Se ele parar de fazer coisa errada, eu não vou ter o prazer de reclamar, e aí fica, não existe prazer. Então, existe prazer na reclamação. Existe um prazer no que é ruim para você poder se vitimizar. Então, o lugar de vítima é maravilhoso, embora a gente não queira admitir, mas é muito bom. É só para refletir. Depois. Obrigado, Sam. Professor Will, seria o caso da autoflagelação? Isso, a minha pergunta era exatamente canalizada para isso, no começo da sua fala. Você falava desse prazer pelo sofrer, por se vitimizar, né? Você observa muito isso no dia a dia, entre funcionários, profissionais, né, entre alunos, até casos de família, onde a questão da autoflagelação, talvez para que as pessoas tenham uma certa piedade daquela minha forma, como você disse, acaba sendo uma situação de vítima, né? Se percebe muito isso da forma que as pessoas enfrentam o dia a dia, ou alguma doença, às vezes uma doença mais difícil na família, você observa pessoas que encaram isso, né? E tem outros que já se vitimizam mais, né? Às vezes, quando perde uma pessoa da família, a gente sabe que é um período, sim, muito difícil perder alguém da família, mas você observa como que tem pessoas, eu sempre digo isso, que parece que gostam de carregar os problemas, né? Gostam de botar assim na mochilinha e fica ali cuidando como se fosse um cachorrinho de estimação, alguma coisa. Para onde vai? Às vezes eu percebo que a pessoa não quer sair daquele problema, ela gosta de cultivar, gosta de cativar o problema, de levar para todos os lugares aí. Às vezes você percebe que a pessoa não quer resolver, ela quer continuar com aquele problema. Seria o caso da autoflagelação? Exatamente. A gente nem fica contente só com o nosso problema, a gente quer pegar o do outro para ficar maior ainda, para a gente sofrer mais ainda. Né? É uma coisa que eu, como psicanalista, ficava na sala dos professores, ficava ouvindo os professores conversando. E aí eu ficava assim, meu Deus, como é que as pessoas adoram, é só de coisa ruim que se fala, né? Fez isso, sabe, só vai falar coisa ruim, porque quando você fala de coisa ruim, todo mundo para ouvir. Se fala com coisa boa, as pessoas não querem saber, porque existe uma idolatria pelo que é ruim, né? E só que a pessoa analisada que percebe, porque se você reclama assim, o que é que eu posso fazer com essa situação? Né? Mas ninguém pensa assim, faz assim, o que é que o outro me fez para eu estar assim? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Vamos ouvir agora a Ariane, ela é do Cactus, depois, que eles estão mandando mensagem aqui no privado, depois a assessora pedagógica também tem uma pergunta, um comentário, não sei. Ariane, pode fazer uso da palavra agora, seja bem-vinda mais uma vez, Xerri. Boa tarde. Na verdade, é um comentário, né? Não chega a ser um questionamento. A questão de, como é um diálogo socioemocional, né? A questão de que nesse momento a gente está tendo um misto de todas as emoções, sentimentos, e como o senhor falou, essa questão de absorver para si problemas das outras pessoas, né? Nós, como professores, nós temos o momento de escuta dos alunos, né? A gente não só encaminha, a gente não só passa conteúdo, a gente passa formas de como enfrentar problemas, como enfrentar a vida, as dificuldades, e que ações podem ser tomadas para amenizar certos sofrimentos, né? E, assim, como o senhor citou, né? Na volta às aulas vai ser um desejo imenso da gente estar perto um do outro, de poder tocar, de poder dizer palavras de carinho, olhando olho no olho, né?
E eu acho que nesse momento que a gente está passando, essa dificuldade, ela está nos mostrando que nós temos habilidades que nós não conhecíamos ainda, né, possivelmente. Está desenvolvendo em nós, seres humanos, na nossa essência, pessoas mais empáticas, né, pessoas mais amorosas, pessoas mais sensíveis. Talvez voltemos um pouco também mais apreensivos, mais medrosos, mas, contudo, sempre que a gente for passar por algo, ou enfrentar alguma coisa, ou até mesmo fazer algum comentário, você vai parar para pensar e, poxa, eu enfrentei tudo isso assim como essa pessoa, né, também enfrentou. Então, basicamente, eu acho que esse momento ele está servindo para nos ensinar a sermos pessoas bem melhores, pessoas mais ouvintes, né? A prática da escuta, a valorização do que você tem de bom, do que a sua família tem, né? Do que você tem por perto. Esse momento é o momento de agradecer tudo de pequeno, cada detalhe que você tem, você está aprendendo a valorizar, certo? Eu acho que esse momento foi muito gratificante para mim, foi muito, assim, prazeroso. A questão de saber que existem pessoas, né, que estudam assim, que pensam como a gente, né, que compreendem essa posição que nós enfrentamos diariamente, certo? Porque, como todo mundo sabe, né, professor não só ensina, ele educa, né? Ele forma cidadãos críticos, conscientes, reflexivos e que no futuro serão exemplos para suas famílias, né? Então, assim, muito obrigado por essa sua contribuição, foi de grande valia. E eu só gostaria de saber se realmente uma forma de enfrentar tudo isso, né, poderia ser, além de ler, né, que a gente relaxa bastante, ouvir música, caminhar, né, ou se você tem alguma outra dica que a gente possa repassar para essas pessoas que enfrentam tantos problemas, que absorvem problemas dos outros também. É isso, brigadão. É boa pergunta, porque as pessoas falam assim, a gente vai escutar do aluno, e aí? Quem vai escutar a gente, né? A gente vai ficar com o problema, a gente tem que ter muito cuidado para não pegar o problema da pessoa e colocar dentro da gente. O que a grande sacada é você ouvir. Ouvir, você está fazendo muita coisa já. Não precisa ter a solução. A escuta ativa é a melhor coisa. É isso que o psicanalista faz, é isso que o psicólogo faz. A outra pessoa, quando fala, ela também está se escutando. Por isso que é interessante os coordenadores, os diretores, escutar o professor. Ninguém vai ter, não tem ninguém para resolver, porque cada problema é muito individual e a pessoa é que vai encontrar essa solução para resolver. Tá? E quando a pessoa estiver falando, é muito ruim quando fala assim, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, perdi meu tio, não, quando escutar, é escutar, né? O problema do outro é o que está no centro, não o seu. Então, é escutar ativamente o problema do outro, não comparar, você mostrar para o outro que o seu problema é maior, porque aí desqualifica o outro. Eu acho que muitas pessoas têm esse hábito de achar que está consolando o outro, dizer que tem um problema maior. Né? Mesmo que o seu problema seja maior, você tem que ficar calado, ouvindo, porque é o momento do outro. Né? Então, a gente tem que ouvir. Ariane, muito boa a tua fala, obrigado. Obrigada, Ariane. Nós temos agora a nossa assessora, que vai falar, e em seguida tem um aluno, Lucas Farias, ele faz educação física pela Uninove São Paulo, está participando também de lá. Depois aqui da fala da assessora, ela vai falar. Também temos a Lucinha, também está nos acompanhando em São Paulo. Lucinha, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, as coordenadoras da secretaria, professores da escola, né? A gente vai aqui fazendo uma sequência. A Mazé, nossa assessora. Professor, eu gostei demais da sua fala, mas teve um ponto que me chamou muita atenção quando você falou do cuidar, né? Do cuidar do professor, do cuidar de si para cuidar do outro, que isso também é um convite do nosso secretário de Educação, que sempre vem nos mediando, nos orientando a isso. Né? E a escola carrega hoje, né, digamos, tantas responsabilidades
valores que muitas vezes são transferidos da família para a escola. Imagine bem necessidades não atendidas. Então, nós precisamos realmente ser muito fortes para a gente encarar essa pós-pandemia. E você nos orientou muito bem em relação a isso, né? Só acrescentar que esse cuidar do professor, cuidar de si, é uma das preocupações dessa escola, onde eu tenho o prazer de assessorar. Eu também sou técnica da Secretaria de Meio Ambiente do município, mas 2 vezes por semana eu tenho o prazer de assessorar essa escola pedagogicamente. Então, assim, só acrescentar também a fala da nossa secretária, onde ela destacou, e aqui eu também reitero a fala dela, no cuidar, né? A gente tem tido essa preocupação, principalmente nesses tempos de pandemia, estar próximo aos nossos professores, estar dando uma palavra também de conforto, de nos reunirmos mesmo virtualmente mais vezes por semana, de termos colocado um calendário de aulas de uma forma mais suave para que eles possam, né, também ter um pouco mais de cautela. Então, é só acrescentar isso e dizer mais uma vez que você, nessa tarde, nos nutriu muito com seus conhecimentos e foi um prazer muito grande. É isso, professor. Obrigado, Marisé. Obrigado mesmo. Palavras carinhosas. Vamos ouvir agora a pergunta do Lucas Farias, aluno de Educação Física da Uninove. Em seguida, a professora Bruna Farias também vai fazer uso da palavra. E mais alguém pode ir mandando mensagem aqui para mim, no privado do WhatsApp, que eu vou chamando, tá bom? Lucas? Travou, Lucas. Não, destravou. Fala, Tá Lucas. Estou vendo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença. Fale mais um pouquinho perto do microfone, Lucas, que a voz não está saindo bem. Agora está melhor? Tá, sim. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos, a presença ilustre do nosso psicanalista Covid, né? Enfim, a minha pergunta se refere quando você fala sobre a questão da adolescência, que justamente hoje eu trabalhei na minha aula sobre a adolescência em si, com seus conceitos, né? Então, assim, eu queria saber a questão sobre isso, que ela constitui, a adolescência sempre constitui, sendo como uma fase de aborrecimento, como muitos pais e educadores dizem. Por que que a gente pode dizer que o adolescente é uma fase de aborrecência, segundo a psicanálise? Adolescência é uma construção social, não é biológica. Biológica é a puberdade. Só que quando o menino entra na puberdade, antigamente, lá em 1950, o adolescente ele lidava muito bem com isso, porque existia um investimento de amor muito grande na infância. E quando chegava com 12 anos, eles começavam a menina se preparar para casar, o menino ia para a oficina ou para o campo trabalhar com o pai, existia uma ocupação. Mas, se vocês pegarem filmes antigos, James Dean, lá, Juventude Transviada, eles começam a procurar um lugar na sociedade. Então, começa a ter um sofrimento sem saber o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Eles querem lugar, eles querem desligar da família e eles querem um lugar no mundo. E esse lugar no mundo não é necessariamente o casamento e não é necessariamente o trabalho. Eles querem um lugar de fala. Essa pergunta que você fez é extremamente complexa, é exatamente a minha pesquisa de doutorado, que daí teria que ter 1 hora só para falar sobre o adolescente. Mas o adolescente, primeiro, a gente tem que entender que é uma construção social, não é biológica, e ela é causada por um desejo de você se tornar independente. E os pais não estão preparados para isso, e muitos professores também não, e acham que tudo é agressividade. Na realidade, é agressividade mesmo, mas essa agressividade que vai transformar, que vai trazer o aluno fazer essa transição para ele ser uma pessoa independente. E olha só, e tem muitos adolescentes, não é questão de idade, não. Tem adolescente com 30 anos, morando na casa do pai e dependendo e dizendo amém para o pai. É isso que a gente está querendo construir?
Não é. A gente quer construir pessoas independentes. Então, a gente tem que orientar, mas não matar, não marginalizar esse sentimento do adolescente. Quando a pessoa fala aborrecente, sabe, não é legal, porque eles não deveriam aborrecer. Eles deveriam, a gente entender que ali tem uma dor, tem uma pessoa sofrendo, que é o não lugar, né? É a pessoa que nem é criança e nem é adulto. E aí ela quer se posicionar de alguma maneira, e aí não tem muito espaço para isso. Porque a gente trata bem de criança ou trata bem de adulto. Essa transição, quem trabalha em ensino médio, sabe que o pai não quer, às vezes, a sexualidade mesmo, que as pessoas hoje falam assim, eu gosto de menino. Um menino fala, eu gosto de menino. E as pessoas começam a criar um pânico geral, ou a menina que gosta de menina, sabe? Isso aí começa a dar atrito, né? Imagino que numa cidade menor, onde todo mundo foca para isso, o sofrimento é muito grande. E sabe o que é que acontece muitas vezes? A pessoa sai de perto de onde não é aceito, né? Às vezes, adolescente de uma cidade pequena, eles preferem ir para uma outra cidade para poder ser quem ele é. Então, eu acho que a gente tem que amadurecer muito isso. Quando eu terminar, ano que vem eu vou terminar minha pesquisa, eu vou transformar em livro e vou colocar aí para o Brasil inteiro. A gente tem que entender quem é esse adolescente, né? Quem é essa pessoa que a gente tem que cuidar com carinho, para ele não precisar sair da cidade nem do lugar que ele está, porque não está sendo aceito. Não sei se você está na graduação, né, em São Paulo? Sim, é que, na verdade, eu hoje fiz um trabalho relacionado à adolescência, né, adolescente em si, com os aspectos psicológicos e físicos, né? Então, assim, a gente observou que tem a questão dos fatores que acontecem na sua vida, a questão da puberdade, a questão que eles comparam muito os grupos fora como pais e mães, né? Então, isso eu observei. Também a questão também da problemas, a depressão, que é um fator muito relevante que acontece na adolescência, né? Enfim, aí eu criei essa pergunta, poxa, mas por que a gente, adolescente, tipo eu tenho os meus 25 anos, mas ainda me sinto adolescente, querendo ou não, em alguns aspectos. Então, a gente é considerado um grupo de aborrecência, né, para algumas pessoas, inclusive para alguns pais ou até mesmo para alguns educadores, né? Uhum. A gente busca um lugar. Enquanto a gente não encontra esse lugar, a gente vai vivendo essa adolescência. A gente tem que buscar o lugar e a gente quer aceito pelo grupo. Por isso que a gente fica valorizando muito esses grupinhos, né? Ao mesmo tempo, existe um medo de amar muito grande, porque, como nós já falamos aqui, gostar, se apaixonar, é sofrer. E o que os adolescentes hoje fazem? O Bauman, não sei se vocês já leram, Amores Líquidos, mostra muito isso, que o adolescente ele fica contando quantas bocas beijou, porque, na realidade, existe um medo de se fixar com a pessoa. Existe um medo de você... porque, como amar dói, e você quase se ficasse na mão do outro, aí é mais fácil ter várias namoradas e namorados do que ter uma, né? Então, é um fenômeno que está acontecendo agora bastante. E a adolescência, para discutir a adolescência, é uma coisa muito profunda. Puberdade é uma coisa, adolescência é outra, e eu sei que nas escolas a gente fica juntando isso, mas é bem diferente. Puberdade, essa transformação do corpo, e adolescência é essa procura desse lugar, né? Então, com o olhar psicanalítico à adolescência, a gente não acha nada estranho, tudo é normal. Então, os adolescentes eles ficam muito, muito felizes quando conversa com um psicanalista, porque ele vê que ele não é de outro mundo, ele é desse mundo, né? E as pessoas têm medo. Existe sexualidade na infância, é um fato. Só que, se você falar isso muito alto para determinados grupos, vão te trucidar. Vão esquecer que todo mundo percebeu que tem sexualidade na infância. Mas muita gente nega isso de pé junto, né? Esquece. É um esquecimento que a pessoa, o próprio cérebro da pessoa quer negar isso, para achar que criança é anjo e não pensa em sexo.
pensa em sexo. É evidente que pensa diferente de adulto, mas pensa. Só aí vocês pensam. Voltar lá quando é criança que vocês vão entender que pensa, né? Ok, obrigada, Lucas, pela sua participação. Agora vamos ouvir a Bruna. A Bruna é professora da escola, professora de língua portuguesa. A Bruna, com você a palavra. Bruna, cadê você? Ative o microfone, Bruna. Você está com o microfone desativado. Mais alguém? Boa tarde. Tá dando para ouvir direitinho? Oi, tá. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? É um prazer recebê-lo. Queria, antes de fazer aqui as minhas considerações, os meus questionamentos, lhe agradecer, né, e lhe parabenizar pelo seu currículo, pela sua contribuição aí com a sociedade ao longo da sua vida e pelos estudos, né, por continuar estudando esse ser tão complexo que é o ser humano, né? O ser humano é muito complexo e eu acho que deu muito certo com o que eu queria questionar, que, assim, a respeito da adolescência, de outras fases, não só da adolescência, mas todas as nossas fases humanas são complicadas. E, assim, eu tenho 2 pontos para colocar. O primeiro é sobre o autossofrimento, né? Que você disse que isso gera um certo prazer, e aí, né, a gente ouviu algumas falas, algumas opiniões sobre isso. E eu gostaria de dar a minha, né? Assim, como alguém que hoje digamos que a psicanálise é algo que muito me interessa, assim, né? O estudo sobre o ser humano, sobre a mente humana, sobre o ser, me interessa. E eu já me peguei fazendo esse questionamento. Por que eu me autoflagelava, né? Em algum momento eu percebi que não é que você goste disso, assim, não é que você até gosta, mas não sabe que gosta, né? Mas, assim, existe um porquê, existe uma razão. E muitas vezes não é só parecer vítima diante do outro, mas muitas vezes é se culpar a si mesmo. Achar que é isso que você merece, né? Que é esse tipo de vida, esse tipo de sofrimento que você merece, né? Então, existe essa autocondenação feita pela gente, existe esse lado, né? Só para deixar claro, porque eu não sei se muita gente teve essa visão por esse lado, teve, né, essa ótica. E a outra questão é sobre o nosso retorno, né? Que a gente vem questionando aí muito, vem ansioso para saber como é que vai ser esse retorno. E muitos dias eu tenho me pegado pensando que, nesse momento, nós estamos focando em algo que talvez nós devêssemos ter focado há alguns anos atrás, né? Desde muito tempo, que é realmente na pessoa humana. Né? Assim, a gente já vem de um discurso, mas eu acho que estava muito no discurso, né? E quando você fala sobre a escuta ativa, eu acho isso muito interessante, porque nesse momento nós estamos olhando as pessoas como pessoas, né? Como pessoas e igual a nós, e procurando se autoajudar. Pelo menos isso é o que a gente, né, deveria estar fazendo. Não sei se isso é todos, mas eu acredito que a grande maioria tem aprendido muito com isso. E no retorno, eu quero lhe questionar se o senhor já pensou sobre a questão curricular, né? Porque, assim, na educação, a gente tem um currículo muito extenso, muito amplo, mas eu ainda acho, né, na minha opinião, eu ainda acredito que, em relação sobre relações humanas, eu ainda acho muito vago. Por exemplo, nós estudamos muito sobre o relacionamento com o outro, mas eu acho que ainda falta o relacionamento consigo, né? Consigo mesmo. E eu quero saber se o senhor acredita que nós possamos ter aí uma reorganização desse currículo, né? E como seria essa reorganização? Esse é uma discussão que eu esqueci de falar também. Eu trabalho na ALERJ, a ALERJ é a Assembleia Legislativa do Rio, eu sou consultor de educação, e a gente estava exatamente conversando com os deputados sobre isso, com o Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, como que isso está se discutindo, e também tem um gabinete compartilhado em Brasília, como é que vai se discutir esse retorno. Cada estado vai refazer esse calendário para ver como adapta melhor, né? Eu acho que na volta às aulas precisa ter uma avaliação diagnóstica para ver em que ponto o aluno está e continuar, e partir daquele ponto e reforçar quem precisa de reforçar e seguir adiante com quem seguiu adiante.
O que a gente tem que priorizar nesse ano de 2020 é o ser humano. É evidente que pensar no currículo, como você falou, a gente tem extenso o conteúdo, a gente tem que pensar no conteúdo, mas antes do conteúdo tem que pensar no humano. Depois do humano, o conteúdo. Porque a gente consegue recuperar isso no ano que vem. A grande preocupação é quem está nos anos finais, por exemplo, terceiro ano do ensino médio. Os estados precisam fazer atividades para poder recuperar isso, recuperar esse conteúdo, porque vai fazer falta lá no Enem, se acontecer o Enem. Né? Não sei como é que vai acontecer. Ninguém sabe ainda. Mas é importante o conteúdo, mas é muito mais importante o ser humano, que a gente está no momento de guerra, e a gente está num cenário de guerra. Né? Essa pandemia é um cenário de guerra, então a gente está retornando, então a gente tem que valorizar. Porque se a gente não valorizar o humano, vai ter muita evasão. E se a gente perde um aluno, a gente vai perder uma geração. A gente pode, se a gente focar mal nesse segundo semestre, a gente vai ter uma evasão e vai comprometer uma parte da geração. Né? Muita gente vai deixar de estudar, vai se desanimar, achar que a escola não serve de nada. Então, o que a gente tem que é mostrar a importância da escola para esses meninos. Né? Que a escola é um lugar de aprender não só conteúdo, de aprender para a vida, o que está acontecendo no mundo. E a gente tem que se preparar muito para isso. Né? Então, essas videoconferências, essas coisas que a gente faz, para a gente... Como é que o Rio de Janeiro está pensando? Como é que São Paulo está pensando? Né? Como é que lá a Fortaleza está pensando isso aí? E Cruz está pensando. Então, a gente tem que se alimentar disso para fazer a escola ter sentido. Porque muitas escolas aí não tem sentido nenhum. Por isso que a evasão é muito grande. Né? Principalmente nos adolescentes. Assim, o que é que eu vou na escola? Só para ficar copiando no quadro? Aí é uma escola que não tem sentido. Escola tem que ter sentido. Né? Então, não sei se respondi, Babi, sua pergunta, mas é por aí. É o que eu acho que a gente está lutando muito aqui no Rio. Né? Existe muita resistência, mas eu estou lá, eu sou assessor do deputado, eu fico o tempo inteiro informando e fundamentando, porque tem gente que decide e não fundamenta. Eu falo, tal país fez isso, fez aquilo. Esse é o fundamento que a gente tem que ir por essa direção. Né? Não por essa que não tem explicação. Então, é por aí. Muito obrigada. Sim, você respondeu sim. E assim, eu concordo nesse sentido, né? Eu acredito que a gente vai, apesar desse momento ser difícil, mas eu acredito que nós colheremos bons frutos nesse sentido, né? De como se formar realmente humano, de como formar seres humanos melhores, né? Então, muito obrigada. Nada. Mais algum professor? Obrigada aí, Bruna, pela participação. Mais algum professor? As coordenadoras da secretaria, estamos aqui com a Veridiana, com a Leda, com a Vanderlei. Veridiana? Oi. Pronto, vamos ouvir agora a Veridiana. A palavra, meu bem. Bem rapidinho. Obrigada. Professor Ilma, um prazer revê-lo, né? Suas palavras são bem pertinentes nesse momento em que estamos enfrentando. E aí eu queria ver com você, assim, de forma geral, nós, enquanto professores, coordenadores da secretaria, nós não mudamos de função, ficamos em casa, continuamos professores, continuamos coordenadores. E aí vem a questão, as famílias receberam uma nova função, né? De uma hora para outra, elas passarem, de uma certa forma, a ser professores, né? Umas menos, outras mais, outras de jeito nenhum. Mas, assim, questão de município, enquanto técnico de secretaria, o levantamento que a gente tem, que as nossas famílias estão contribuindo muito, né? Da melhor forma possível, contribuindo muito com os professores, porque eu vejo a família hoje como um elo entre o professor e o aluno. E aí eu queria que você colocasse um pouco das famílias nessa situação, como é que a gente pode até contribuir mais. Exatamente o que eu estava falando hoje de manhã sobre isso. Eu acho que as escolas deveriam, quando tivesse aula, um encontro com os pais, para agradecer você falou uns mais, outros menos,
mas todos fizeram o que puderam nesse momento. E isso é muito importante. E até para vocês ouvirem como que eles acham difícil ser professor, né? Como é que não se aprende de qualquer maneira. A gente não é professor porque a gente decidiu com a varinha de condão. Nós estudamos para ser professor. Então, não é qualquer pessoa que se dispõe a ser professor. Então, os pais estão começando a perceber isso. Então, seria muito interessante receber esses pais na escola para conversar, para entender qual foi a dificuldade que eles tiveram, como é que eles estão vendo o filho, o sofrimento que teve, o desejo de voltar. Não é só importante ouvir o aluno, é muito importante ouvir a família também, que a gente vai aprender muito com isso. E, quem sabe, a sociedade começa a valorizar mais os professores, valorizar mais a escola, porque essa desvalorização tem 2 séculos de desvalorização, né? Talvez com isso a gente consiga galgar um outro patamar da nossa profissão, porque tem pais que pensam que manda para a escola para ficar livre e não quer saber se ele está aprendendo ou não, e acha que o filho foi transformado por graça do Divino Espírito Santo, mas existe um profissional que está ali fazendo esse trabalho. Então, é bom que eles venham para a escola para poder dar o depoimento de que como que é difícil ser professor, e não é qualquer pessoa, não é do nada que o menino aprende a ler, né? Isso, né, isso é uma coisa produzida, né? É induzida, né? Se você deixar uma pessoa sozinha, ela nunca vai decodificar as letras, né? Essa coisa da alfabetização, letramento, é muito importante, que fazer assim, uma palestra, um lanche, um café da manhã para os pais, eu acho que vai ser bem interessante para ouvir um pouco. Obrigada, Verinha, pela sua contribuição. Vou chamar agora a coordenadora do Fundamental 2 da escola, a Dani. Ela também quer contribuir nessa noite. Em poucos minutos, professor, a gente conclui, viu? Eu sei que o tempo já já ultrapassou bastante, né? Mas a gente conclui já. A Dani, com você a palavra, meu bem. Ou então, professor, quanta coisa boa de ouvir aí, né, nesse momento em que, assim, acho que o que a gente mais gosta nesse momento de ouvir é falar mesmo sobre o ser, sobre se conhecer, sobre os sentimentos, né, que estão tão aflorados nesse momento de pandemia. E com relação à fala, né, da professora Bruna, e ao lhe indagar, né, sobre essa questão do currículo que a gente trabalha, né? Você também falou várias vezes na sua fala destacou a questão do saber ouvir, né? Do não se preocupar na hora do retorno com o conteúdo, né? Vamos recuperar aos poucos, ou talvez não, mas o mais importante nesse momento está sendo outra questão, né? A vida, o emocional, essa questão da escutatória, do acolhimento, né? E aí a Bruna falando sobre a questão do currículo, né? Se haveria possibilidade de mudar um pouco. E eu me lembrando que a BNCC, ela traz, né, as competências socioemocionais, e aí fica essa questão, né, da gente, quando a gente retornar, trabalhar muito. Eu sei que já foi proposto desde o ano passado, esse ano, no início, a gente trabalhou muito essas questões, mas ainda havia uma certa resistência e também uma certa incoerência de dizer assim, como eu vou inserir isso numa aula, por exemplo, de matemática, como eu vou inserir isso numa aula de português, ou não sei, né? Mas como vai ser importante a gente voltar e trabalhar essas questões socioemocionais, como você também disse, né? A gente vai receber alunos que vão estar com muita saudade, mas alunos que passaram por muita dificuldade e que vão voltar, às vezes, talvez, né? Apresentando mais sintomas de falta de atenção, né? De querer ali que a gente esteja próximo sem a gente poder estar, então isso vai ser bem complicado, mas eu acho que nesse momento, né, nós, enquanto profissionais da educação, temos que pensar muito na questão socioemocional que está, né, amparada no nosso currículo aí, né, com essas competências, para que a gente possa cuidar da gente, né, e cuidar deles também, e tentar reparar, de certa maneira,
você falou também muito bem da importância do professor, né? Nós salvamos vidas também, né? Então, a gente vai voltar com uma grande missão, né? Então, eu queria agradecer por toda a sua fala, né? Foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, na verdade, e também deixar essa reflexão, né, para mim, para todos os meus colegas aqui, para o senhor, que é colega, nosso colega de profissão. Então, assim, que a gente possa voltar e refletir justamente sobre esse cuidado que foi proposto a ter, mas que a gente ainda não estava fazendo, talvez, da maneira que vai haver agora, né, de ser feito. Então, obrigada a todos e que a gente possa deixar de se autoflagelar, né? Eu sei que nesse momento tem muita coisa acontecendo, muitos sentimentos, mas a gente tentar, né, como o Vila, tirar, extrair, né, das coisas ruins, coisas boas, porque a gente já conversou várias vezes sobre isso enquanto escola aqui, que a gente aprendeu muito também. Acho que nenhuma faculdade que a gente fizesse de novo de pedagogia nos traria tantos ensinamentos como essa pandemia trouxe. Então, obrigado mais uma vez por sua participação. É isso aí, Dani. Belas palavras. É isso mesmo, a gente vai voltar para um mundo diferente, a gente deu grandes passos, né? E a BNCC, que foi posto em prática agora até o segundo segmento fundamental, né? Que a gente estava começando a ensaiar agora, quem não dava valor vai passar a dar valor, porque vai perceber que é muito importante essas 10 competências da BNCC. Nós estamos quase concluindo. Tem algum professor que ainda queira, ou alguma da Secretaria de Educação, as coordenadoras, querem falar alguma coisa? A Belinha já falou aqui. Enquanto isso, a gente vai começando a fazer as considerações finais. Fico imensamente feliz, professor Will, por sua participação. Tenho acompanhado o seu trabalho desde que ele conheci o ano passado, vindo aqui ao nosso município, trazido pelo nosso secretário e também talento da educação aí, senhor que também é um talento na educação, uma pessoa que eu gosto muito de uma expressão, eu tenho usado muito isso, professor, que é a conversa de gente para gente, né? De trabalhar de gente para gente. É um convite, como a nossa coordenadora falou agora, que a gente sabe isso há algum tempo, mas parece que a gente tinha se perdido, vamos dizer assim, em algum contexto. Nunca tivemos certeza do amanhã, mas até a pandemia chegar, parece que nós tínhamos total certeza que amanhã as coisas seriam perfeitas, né? E talvez essa pandemia, essa quarentena, esse vírus e tudo mais, veio para tirar a gente e acordar para muitas coisas assim, espero eu. Então, eu fico muito feliz, sei que o senhor tem participado de inúmeros momentos, acompanho seu trabalho, suas lives, né? Através do senhor, conheci o deputado também, o Ferreirinha lá, que a gente tem acompanhado as áreas, excelente trabalho, né? Mais um deputado, nós temos aqui o Edilvan, e temos Ais no Rio de Janeiro, muito atuante na educação, uma coisa fantástica. Eu dizia ontem para o Edilvan que parece que nós inauguramos uma nova era do político perto das pessoas, não apenas no período eleitoral, conversando de gente para gente, né? E Gilvan fez um trabalho de excelência à frente da Secretaria do Estado e nos trouxe muitas coisas boas, né? Chegou à esfera federal, como eu brinco com ele às vezes, mas continua urgente para a gente, isso é fantástico, né? E eu, através do senhor, conheci também lá o nobre deputado do Rio de Janeiro, também, que faz um trabalho de excelência, são lives que me nutrem, me fazem crescer. Queria agradecer esse momento, queria chamar aqui a Mazé para fazer as considerações finais, a Dani também acabou de falar, eu acho que não precisa mais, né, Dani? Acabou de falar, já agradeceu. E eu vou também deixar o senhor fazer suas considerações finais, e depois eu volto para fechar o momento. Mazé? Bom, nossa gratidão, acho que a palavra se resume à gratidão. A palavra gratidão, ela é a palavra-chave para esse momento, professor. Gratidão a todos que contribuíram com suas participações, né? E dizer a você que foi muito importante esse momento para nós, que estamos nesse período, e vamos enfrentar um novo período, que é pós-pandemia,
não deixe de ser um novo período. Então, dizer para você da nossa felicidade da sua participação conosco nessa tarde, virtualmente. Esperamos ainda você voltar ao nosso município em novos tempos, em novas eras, onde a pandemia tudo tiver passado, e a gente poder se abraçar. E é isso, professor. Um grande abraço. Obrigado. Josi, você quer também fazer... Josi é a nossa secretária, também vou chamar ela aqui para ela fazer os agradecimentos. Com você, Josi. A gente só tem que agradecer, né, por essa fala. Mais perto, Josi, do microfone. Eu fiz muitas perguntas, que a gente falou ontem. Então, fica essa tarefa para casa, né? Cada... Não está dando para lhe ouvir, Josi. Para colher esses alunos, nós vamos... Fale mais. Pronto, deu certo? Agora sim. Ok? Sim, agora sim. Melhorou? Sim. Então, a gente viu muito nessa tarde, agradecer, né, o professor e todos que participaram. Foi um momento rico para nós. E eu queria externar o meu pensamento enquanto todos estavam falando e a gente está finalizando. Nós temos uma tarefa de casa, que a gente falou muito sobre isso, acolhimento. Aí eu pergunto, como nós vamos acolher os nossos alunos, os nossos profissionais? Como nós vamos acolher sem abraçar? Como que nós vamos acolher sem ficar pertinho? Porque, assim, esta máscara que a gente vai usar, esse pedacinho de pano, queira ou não, ele distancia as pessoas. Diz que eu estou com medo de você e você está com medo de mim, né? Então, a gente vai ter que acolher, olhando no olho, falando, né, sem saber o que só a voz saindo, mas ninguém ouve, né? Ninguém vê os lábios. E como nós vamos fazer para acolher esses alunos dessa forma, né? Então, fica essa tarefa de casa, que eu estava pensando aqui o que fazer para fazer esse acolhimento, que é o primeiro passo para quando a gente voltar, como você dizia, pós-guerra, né? Pós-guerra. Então, fica essa tarefa de casa, e eu estava pensando e externei aqui o pensamento, né? A pergunta. Boa noite, Pronto, muito professor, pode responder aí. Obrigada, Jô. Pode responder aí, professor. Olha só, o olhar fala muito mais do que a boca, e a palavra, ela é muito significativa. Nós somos feitos de palavras, só a palavra que consegue... Não existe pensamento sem a palavra, né? A palavra sempre está vindo, e a palavra que acolhe. E o ouvido também, escutando a palavra, as palavras dos alunos, vai acolher bastante. Espero que esse período com a máscara vai ser curto, né? E a gente vai poder se mostrar. Mas até passou na minha cabeça uma ideia aqui para falar, trabalhar com isso. Quando a gente está com a máscara, né? Não com os olhos, quando tem uma máscara toda no rosto, a gente vira uma outra pessoa, né? É como a gente escondesse a nossa identidade, né? Cria personagem. Então, a gente vai ter muito problema com isso, porque quando a gente cobre o rosto, a gente se transforma um pouco, né? Uma coisa, eu sempre falo aqui do Carnaval do Rio, aí também tem o Carnaval, uma coisa é você se fantasiar, outra coisa é você colocar máscara. Quando você coloca máscara, é como se você escondesse a sua identidade. Quando você se fantasia de alguém, é como se fundisse a fantasia no teu próprio corpo. Então, é uma coisa para os professores de arte trabalhar, isso, eles vão adorar, e aí sempre pode fazer do limão uma limonada, né? Evidente que essa coisa da máscara vai realmente ser uma trava, mas tem que pegar isso como um gancho para poder trazer mais conhecimentos para isso. Muito obrigada. É isso mesmo. Então, nós gostaríamos... Você pode fazer suas considerações finais, professor, e depois eu encerro aqui esse momento. Olha, foi um prazer muito grande estar conversando com vocês, trocando conhecimento.
Eu sempre falo que ninguém nunca está pronto e ninguém nunca tem a resposta, e educação não tem uma bala de prata que se resolve. Educação tem que ser discutida com professores, né? Trocando ideias, como nós trocamos aqui, dando opinião, falando, né? Eu não gosto muito de, assim, palestra só uma pessoa fala e as outras ficam caladas e não conseguem se expressar. Então, eu fico muito grato por esse encontro aqui, espero que aconteça mais vezes, e eu sou já fã de Cruz, o Carraí sabe disso, né? Nós somos, assim, muito, muito amigos, a gente fala sempre pelo WhatsApp, e eu sempre falo que estou sempre à disposição, e foi um prazer muito grande estar conversando com vocês, né? E não tem saber maior e saber menor, né? A gente troca conhecimento o tempo inteiro. E muito obrigado aí por vocês me ouvirem. Obrigada, professor Will. Quem não o segue nas redes sociais, o Wilman Costa, no Facebook, no Instagram, aí você vai ter mais proximidade, né, com tudo que ele está fazendo, lançamento de livros. Eu sempre digo que as redes sociais também não devem ser lugar de nós seguirmos boas pessoas, e o professor Will é uma grande pessoa. Dia 17 de junho, nós teremos nossa webconferência com a participação das coordenadoras do Fundamental 1 da Secretaria de Educação. Nós já tivemos com as coordenadoras do Fundamental 2, inclusive temos aqui algumas delas, Veridiana, Vanderlene, Orlane e as demais, né, vão estar conosco, dia 17 às 19 horas. E no dia 23, nós vamos fechar o ciclo de webconferências com pessoas, com nossos convidados especiais. Com a participação, vamos encerrar com o nosso talento da educação da terra, o nosso secretário querido, Raí, vai estar conosco. Os horários depois a gente coloca lá nos convites no grupo. E teremos a última conferência do semestre, que é para nós encerrarmos os nossos momentos, acreditando em dias melhores sempre, buscando a esperança, como eu sempre uso, que o Paulo Freire diz, esperança do verbo esperançar. Precisamos pensar nisso, não podemos deixar de sonhar e nem de expressar. A presença de cada um nos enche de alegria, desde os nossos convidados, meu colega diretor Arimar, o pessoal do Cactus, as técnicas secretárias da Secretaria de Educação, nossos queridos professores, gestores, e o nosso convidado da tarde para essa conversa tão boa, tão suave, tão bonita, né, que nos enche de alegria e de conhecimento. Certamente sairemos desta conversa mais inteligentes e mais nutridos. Muita luz, muito obrigada, professor. Vamos nos encontrar bem outras vezes, não se esqueça disso. E nós estaremos aqui, sempre na torcida por dias melhores. Bom final de tarde, bom início de noite. Muita luz em nossa vida. Namastê. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo.